Certamente o Senhor está aqui neste lugar, amém, meus irmãos? Você crê assim? Deus está aqui, e Ele está aqui para edificar os nossos corações, Ele está aqui para curar as nossas feridas, Ele está aqui para receber a nossa adoração, o louvor que estamos ofertando a Ele. Ele está aqui também para falar conosco através da sua santa e bendita palavra. E é isso que nós vamos nos atentar nesta hora. Da mesma maneira em que consagramos a nossa vida cantando, louvando e bendizendo ao Senhor, e desta forma adoramos a Ele, nós também adoramos a Deus com a nossa total e plena atenção. Quando nós começamos a ouvir o sermão, nós temos muitos impedimentos. Começa pelos pregadores. São homens, mulheres, são falhos e não conseguem alcançar a profundidade da palavra de Deus. Essa é a realidade. Por melhor que seja, por mais eloquente, por mais capaz, ainda assim, a inteligência e a capacidade humana são insuficientes para alcançar a profundidade das Escrituras. Também nós temos uma dificuldade de nos atentarmos à palavra de Deus. É difícil para qualquer orador prender a atenção das pessoas. Algumas pesquisas dizem que 15 minutos é um tempo limite de que a pessoa dedica a atenção ao orador. Os melhores que já existiram na história podem ter alcançado um tempo maior, mas via de regra as pessoas distraem rapidamente. Por isso, adorar a Deus no momento da pregação da palavra tem que ser um objetivo nosso. Porque se Deus realmente está falando conosco e o Espírito Santo está ministrando e aplicando no nosso coração, não depende mais de quem prega, do orador, e não depende mais da nossa capacidade de nos mantermos atentos, somente do desejo de ouvir a voz de Deus falando conosco. E eu sei que Deus irá falar com a igreja hoje, apesar de mim e apesar do cansaço de muitos de vocês, porque a vontade de Deus é que nós sejamos instruídos através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui, através do Evangelho de João, aprendendo um pouco a respeito do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. João registrou 7 sinais no seu Evangelho, e ele o faz com o propósito de mostrar quem é Jesus. Essa é a primeira grande temática do Evangelho segundo João. Jesus é o Filho de Deus. Segunda razão que João deixa claro, através, logo do início do seu Evangelho, é que ele deseja fortalecer a fé daqueles que leem e recebem esse testemunho a respeito de Cristo. Deus, então, inspira este apóstolo para que ele nos mostre a respeito de quem é Jesus e o seu caráter, a sua vida, e como isso prova a sua divindade, e que, crendo nesse Jesus, a nossa fé cada vez mais se fortaleça. Nós vimos na semana passada, na última quarta-feira, o primeiro sinal. Por que sinal? João não chama de milagre, ele chama de sinais. Porque certamente ele separou alguns dos milagres de Jesus. E ele o faz no sentido de apontar para algo que vai além do milagre. Um sinal é mais que um milagre. O sinal está dando uma direção. E a direção é a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo e a sua divindade. No primeiro sinal que nós vimos, o Senhor Jesus dá início ali a estes sinais e manifesta a sua glória. Os discípulos creem nele, está lá no capítulo 2 o registro das bodas de Caná, aquele casamento em Caná da Galileia, em que o Senhor transforma água em vinho. Nós vamos ver hoje um segundo sinal. Mas entre aquele episódio e este registrado por João, algumas coisas acontecem. Quando nós lemos na sequência do Evangelho, nós vamos ver ali alguns relatos. Por exemplo, o discurso e a conversa entre Jesus e Nicodemos. Nós vemos também algumas pessoas que se aproximam de Jesus em busca de milagres, em busca de sinais. Nós vamos ver
um pouquinho antes, no contexto anterior, que João relata a ida do Senhor Jesus a Jerusalém para os dias da Páscoa judaica. Diz que lá em Jerusalém, Jesus operou muitos milagres, e muitos vieram a crer nele. A impressão que nós temos é que João está construindo agora, a partir deste primeiro sinal, uma outra ideia, um outro foco. Ele continua apontando para o caráter de Jesus e a sua divindade, mas ele fala agora um pouco mais a respeito da própria fé, daqueles que viram os milagres, daqueles que conversaram com Jesus, daqueles que experimentaram estes sinais. O segundo milagre registrado por João está no capítulo 4, e ele vai falar a respeito de um homem que tem ali um grande desafio. Ele possui fé, mas assim como muitos, a fé, ela é imatura, ela é muito pequena. Eu não estou me referindo ao tamanho de uma fé, como o Senhor Jesus disse, que seria capaz de transportar montes, porque naquele momento o Senhor Jesus diz que crer nele seria fé suficiente para fazer grandes coisas. Ele disse que se tivéssemos como uma fé do tamanho do grão de mostarda, algo pequeno. Não é o tamanho da fé, eu estou me referindo à maturidade da fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que Deus repartiu com a igreja uma porção de fé, e ela é suficiente para que nós creiamos em Jesus. Ela é suficiente para que nós reconheçamos que somos pecadores e precisamos da salvação. Ela é suficiente para nos fazer crer na mensagem do Evangelho. Mas essa é uma fé inicial, e assim como a nossa caminhada começa com uma perspectiva infantil de fé e de vida cristã, a nossa fé também precisa amadurecer à medida que nós crescemos, que nós nos envolvemos com as Escrituras, que nós conhecemos o Senhor das Escrituras, conhecemos o caráter e a vida de Jesus. Nós também devemos crescer. É mais difícil para um crente enfrentar algumas situações se a sua fé for imatura, se ele depender de algumas coisas para colocá-la em prática. E nós vamos ver que este texto mostra exatamente este processo de Cristo fortalecendo a fé de alguém, fazendo ter uma fé madura, e ao final o resultado disso é maravilhoso, aqui relatado pelo evangelista João. Então abra sua Bíblia no capítulo 4 de João e acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 46. Diz assim as Escrituras: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Até aqui, meus irmãos, vamos orar uma vez mais ao Senhor nessa hora. Senhor, nós nos colocamos aqui diante do Senhor e da tua palavra. Por isso nós pedimos, ó Deus, nos abençoe nessa noite, no sentido de aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dela. Nós sabemos que o teu servo João, o apóstolo João, registrou aqui mais que milagres.
Ele registrou aqui os sinais da glória do nosso Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, no trabalho que temos agora de perceber esta glória. E também, ó Deus, fortalece a nossa fé a partir do testemunho da Tua santa e bendita palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que nós pensássemos a partir da seguinte proposição: a fé genuína não depende do que vemos, depende da palavra de Cristo a nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos dizem crer, mas pedem milagres para que a fé seja de alguma forma confirmada. Alguns dizem crer, mas esperam que as coisas aconteçam para que aquela convicção de fé se torne uma realidade em sua vida. Nós vamos ver aqui neste texto que este homem precisou passar pelo teste da fé, pela prova da sua fé, e o próprio Senhor Jesus fortaleceu a fé deste homem para que ele tivesse a fé que nós precisamos ter como cristãos. Deus espera que nós creiamos na palavra de Jesus e não mais simplesmente esperemos os sinais de Jesus, os milagres de Jesus, para que a nossa fé se fortaleça. É verdade que os milagres ajudam a nossa fé e Deus os realiza. Nós sabemos disso. Nós cremos num Deus que faz milagres. Nós cremos num Cristo de milagres, mas nós não podemos basear a nossa convicção de fé nos milagres. Depois de estar em Jerusalém e de participar da festa dos judeus, de ter purificado o templo, de ter realizado ali muitos milagres, o Senhor Jesus sai de Jerusalém e no caminho para a Galileia ele passa por Samaria. Lá ele encontra uma mulher à beira de um poço. Conversa com aquela mulher reconhece na pessoa de Cristo ser o Messias esperado pelo povo de Deus. Ela é então testemunha dessa realidade. O Senhor Jesus fica ali naquela cidade em Samaria, falando a respeito do reino de Deus, 2 dias a mais, porque os samaritanos reconheceram e creram, não mais no testemunho simplesmente da mulher, mas no próprio Senhor Jesus que estava ali, nas palavras de Jesus. E depois de 2 dias, então, o Senhor Jesus segue de novo para a Galileia, e ele vai então para Caná da Galileia, onde ele havia operado aquele primeiro milagre. E no caminho disso, chegando em Caná da Galileia, ele encontra um homem, ou um homem vai ao encontro. Este homem era um oficial do rei. Nós não sabemos que tipo de oficial era este, mas alguém de uma certa importância. Certamente esta descrição tem a ver com aqueles que são palacianos, os cortesãos, as pessoas que estavam diretamente ali relacionadas com o rei. Naqueles dias, o rei era Antipas, um daqueles governadores. Aqui não se trata do imperador romano, mas de um governante daquela região e especificamente da Judéia. O homem tinha ali uma posição de influência, ele tinha muitos recursos, ele tinha acesso a muitas coisas, mas ele não tinha uma solução. O texto diz que o filho deste homem adoeceu e estava à morte, ou seja, perto de morrer. E por mais que este homem tivesse todos os recursos, ele não podia mudar a realidade que se aproximava. O filho certamente iria morrer. Qual é a decisão deste homem? Ele ouviu de Jesus. Provável que ele tenha ouvido a respeito dos milagres de Jesus em Jerusalém. E quando ele soube que aquele homem que estava operando aqueles sinais tão maravilhosos, estava se aproximando da sua cidade, ele não perde tempo, ele vai ao encontro de Jesus e pede a Jesus que cure o seu filho. Ele pede algo importante, necessário. Que pai não aproveitaria uma oportunidade dessa? Quando esgotam-se os recursos, nós pais, nós buscamos a Deus. Eu me lembro quando as minhas filhas ainda eram muito pequenas, e crianças têm febre, né? Não sei quantos aqui estão com bebês em casa. Os bichinhos ficam com febre com qualquer coisa, né? E eu me lembro de algumas ocasiões que, por mais que nós administrássemos ali o antitermal, a febre não cedia. E qual era o recurso?
O que os pais podem fazer além de medicar? Quando as opções acabam, nós orávamos, nós usávamos da ferramenta espiritual da oração, buscávamos a Deus como uma forma de solução para aquele problema. Este homem faz a mesma coisa. Veja que ele tem fé, ele reconhece que Jesus pode mudar a sua história, tirar o seu filho da morte, mas é uma fé limitada, é uma fé ainda muito pequena, é uma fé que está se iniciando. Ele acredita que Jesus pode curar, mas ele não percebe algumas coisas, porque lhe falta conhecimento a respeito de Cristo, e ele depende então de algo que muitas vezes nós também, na nossa fé imatura, exigimos de Deus. Veja que o texto vai prosseguir, e ele pede que Cristo cure o seu filho, mas ele pede de uma forma específica. Ele diz: desce para curar o meu filho, vá até a minha casa, vá até onde eu estou para curar o meu filho. A casa desse homem não era perto, o tempo de distância aqui, de percurso, vai dar aproximadamente uns 30 quilômetros, era a caminhada de um dia, provavelmente 30, 40 quilômetros. Esse homem foi até Jesus e pediu: Senhor, vá comigo até a minha casa, ore pelo meu filho, porque eu tenho certeza que se o Senhor fizer isso, meu filho será curado. Veja um detalhe importante da fé desse homem. Ele entendia que a presença de Jesus, fisicamente em sua casa, impondo as mãos, agindo ali como um condutor do poder de Deus, seria suficiente para curar o seu filho. Essa é uma fé ainda imatura, que depende de coisas palpáveis, que depende de realidades físicas, que depende de algumas confirmações para que ela se torne operante. Essa fé pode existir num novo convertido. Ele não conhece a Cristo, ele tem aquela fé inicial que o leva a Cristo, que o faz crer que Cristo pode mudar a sua história, que Cristo é aquele que resolve todos os problemas, e o principal é o nosso problema com o Pai. Ele nos salva, Ele nos resgata, mas aquela pessoa ainda precisa crescer no conhecimento de Jesus. E o Senhor Jesus vai conduzir este homem para esta realidade. Veja o que diz o verso 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. A impressão que nós temos é que Jesus está dando uma bronca no homem. Mas a nossa tradução, e talvez alguns de nós não tenham muito contato com essa linguagem mais antiga, o verbo aqui conjugado, o verbo ver, conjugado em virdes, está no plural. Jesus não está falando diretamente para o oficial, ele está falando para aquelas pessoas, para aqueles que viviam ali naquela região, para os galileus. Ele está dizendo algo que era que era a realidade daquele povo. Se nós olhássemos um pouco antes, nós veríamos que os galileus foram aqueles que pediram a Jesus sinais. E essa discussão a respeito de sinais se dá por todo o Evangelho de João. Chega ao ponto de pedirem um sinal, e Jesus disse: eu só vou dar um sinal a vocês, o sinal de Jonas. Porque aquelas pessoas precisavam, para que a fé delas fosse uma fé operante naquele momento, que elas tivessem sinais. Nós vemos isso, por exemplo, no Antigo Testamento, muitas vezes Deus confirmando a sua presença, dando sinais, se revelando na forma de sinais. E Jesus vai dizer: se eu não der sinais a vocês, certamente vocês não vão crer na minha palavra. E Jesus fazia os prodígios, dava os sinais, realizava os milagres, porque ele sabia que aqui era uma necessidade de uma fé ainda muito imatura. Aquele homem revela uma condição de todo aquele povo. Era um povo que dependia de sinais para crer na palavra de Deus. O texto segue, e Jesus então vai dar a ele uma resposta. Ele diz, verso 50:
Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aqui nós vemos um progresso. Ele começa como alguém que depende da presença de Jesus. Ele entende que se Jesus estivesse na sua casa, fisicamente, o seu filho seria curado. Jesus o repreende dizendo: este passo além para crer não pode depender nem da minha presença e nem dos sinais. E Jesus dá o que a ele como fonte de fé? A sua palavra. Ele diz: vá, teu filho vive. Veja que o processo aqui de amadurecimento sai de um homem que precisa de sinais para alguém que precisa dos sinais físicos e palpáveis, para alguém que depende de sinais para crer. Agora ele aceita o desafio de crer somente naquilo que Jesus está dizendo. E o texto segue e diz: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Agora vejam como Cristo vai dar a ele, o Senhor vai dar a ele gestos de misericórdia. Imagine você saindo, caminhada de um dia, no caminho, provavelmente pensando assim, um lado da mente dizendo: meu filho vive, porque Jesus disse, mas o lado humano da incredulidade dizendo: meu filho já morreu, vou chegar lá, vou receber a notícia, e aquela angústia de um pai que muitas vezes nós experimentamos, sem saber o que vai acontecer. Jesus dá a ele um gesto de misericórdia para apaziguar o seu coração, indo ainda no caminho, o que vem ao encontro dele? Servos. E dizem: olha, fica tranquilo, teu filho está vivo. Aquele homem deve ter relaxado, né, com aquela situação, e ele pergunta: que horas isso aconteceu? Que momento meu filho melhorou? Os servos relatam, e ele testemunha que precisamente aquela hora, na hora em que o Senhor Jesus havia dito para ele: vá, o teu filho vive, o filho ficou bom, e ele encontra agora o seu filho com saúde em casa. Qual é o resultado disso? O texto vai nos dar. Ele diz que ele creu, o homem creu naquilo que havia acontecido e na palavra de Jesus, e toda a sua casa. A fé foi confirmada como verdadeira, genuína, porém imatura. Ela foi fortalecida pela palavra de repreensão e a palavra do Senhor Jesus, e ela se torna então um testemunho para aquele homem. E ele dá o testemunho a respeito de Cristo, e o impacto na vida dos outros foi grande, porque eles não viram os sinais, mas souberam exatamente o que havia acontecido. A respeito daquilo que havia acontecido, era a palavra de Deus transformando aquela vida. Duas coisas nos chamam a atenção aqui neste relato. Primeiro, João tem o propósito de nos mostrar a respeito de Cristo e da sua divindade. No Antigo Testamento, Deus era aquele reconhecido pelo povo de Israel, que tinha a palavra como a própria fonte também do seu poder. Quando Deus dizia, as coisas aconteciam. Primeira atitude divina de intervenção na história humana, na criação de todas as coisas, está registrado no livro do Gênesis. Moisés registrou dizendo que no princípio de todas as coisas disse Deus, e tudo que existe veio a existir. No começo do seu evangelho, João vai dizer que o Logos, a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós, e ele manifesta a sua glória, revelando ser ele o próprio Deus encarnado, o Filho do Deus vivo. O que João está nos mostrando aqui com este milagre é que, assim como Deus, Jesus é aquele que tem uma palavra de poder, e quando ele diz algo, ele não está sugerindo, ele não está profetizando algo que pode ou não acontecer, ele está dando uma palavra de ordem, e a partir da palavra de Cristo as coisas vêm à existência. João está apontando para o Filho de Deus, mostrando que Cristo tem poder para trazer à existência as coisas,
E o relato aqui de João, dos sinais que ainda vão se seguir, vão mostrar estes atributos de Cristo. Jesus é o Filho de Deus, e João está dizendo, olha, assim como Deus cria a realidade a partir da sua palavra, Jesus também, a partir da palavra, cria a realidade. Nós vemos nos outros evangelhos vários outros momentos em que esta realidade é posta. Cristo dizendo e as coisas acontecendo. E por que isso é importante para nós? Porque é exatamente este aspecto da realidade e da presença de Cristo que o apóstolo está apontando, a fé genuína. A fé genuína que não depende de algo palpável, de algo que se mostre fisicamente, algo que venha e se apoie apenas e unicamente na palavra de Cristo. A fé verdadeira, que agrada a Deus, ela pode começar através de sinais, de milagres, mas ela não pode permanecer dependendo destas coisas para continuar adorando e criando expectativas em Jesus. O Senhor Jesus reprovou a atitude dos galileus exatamente por isso. Eles creram, muitos deles creram nos sinais, mas Jesus está testemunhando a respeito deles, dizendo: se eu não fizer os sinais, de maneira nenhuma crerão. Jesus não está dizendo algo bom a respeito desse tipo de fé, ele está dizendo que sim, os sinais servem para nos levar a crer, mas eles não podem ser o sustento da nossa fé. O que deve sustentar a fé da igreja e do povo de Deus é a palavra dita pelo Deus Todo-Poderoso. Se Deus disse, está dito, mas eu não estou vendo, não consigo perceber essa realidade, mas eu não preciso perceber com os meus olhos físicos, eu só preciso crer que esta é a palavra de Deus para mim. A fé genuína leva o povo de Deus à obediência. Aquele homem ouviu a palavra de Cristo, ele creu e foi, ele obedeceu, ele não pediu mais nada, ele não implorou: Senhor, vem comigo, porque se o Senhor não for, meu filho vai morrer. Não, ele simplesmente creu e foi de encontro à realidade que ele sabia que encontraria. No caminho, podem ter havido dúvidas na mente daquele homem? É possível, é possível. Ele pode ter tido momentos ali na caminhada de um dia em que a sua fé esmoreceu, é possível, mas Deus o fortaleceu através de uma palavra de fé, e ele foi e encontrou a resposta que ele buscava. Ele não viu o milagre acontecer, mas ele viu o milagre acontecendo na sua vida. Ele não estava com o seu filho no momento em que o milagre ocorreu, mas ele creu no momento em que Jesus disse. O filho passou a se sentir melhor e ele encontra o seu filho ali curado. O relato aqui é diferente, por exemplo, do registrado por João no capítulo 20 deste evangelho. Versículo 26 vai falar a respeito de Tomé. Vocês se lembram de Tomé? Tomé disse: se eu não vir e não tocar ali nas feridas dele, nas suas mãos, nem no lado traspassado pela lança, eu não vou crer, não vou crer. Passado alguns dias, 8 dias da primeira aparição do Senhor Jesus ali, outra vez, diz o texto, ali reunidos os seus discípulos, Tomé com eles. Agora Tomé estava lá junto. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé. Jesus havia percebido? Não, ele estava quando Tomé duvidou, porque ele é Deus e ele está em todos os lugares, ele ouve todas as coisas, ele está presente, a sua presença preenche a eternidade, diz as Escrituras. E ele disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe aqui no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente, disse Jesus a Tomé. Respondeu-lhe Tomé:
Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. A fé verdadeira não depende dos sinais. Os sinais nos levam a crer em Jesus. Mas a fé da igreja é sustentada pela palavra de poder que sai da boca de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, também escrevendo na sua primeira carta, vai dizer assim, 1 de Pedro 1,8, a respeito do amor da igreja. Ele diz: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Eles não estiveram com Jesus, eles conheceram o relato, o testemunho dos apóstolos e amam a Cristo. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indizível e cheia de glória. Pedro está elogiando a igreja que não esteve nos dias do ministério terreno, mas creu na palavra e na mensagem a respeito de Jesus. Creu no testemunho dos homens que presenciaram aqueles sinais, aqueles milagres, que viram ali o Senhor Jesus fisicamente, viram a sua obra e creram na sua ressurreição. A igreja ama Cristo, a igreja testemunha de Cristo, mesmo se nenhum milagre a mais até a sua volta a acontecer, além das salvações e da libertação dos cativos no pecado. Se nós não virmos mais nenhum único milagre na história da igreja, ainda assim, a igreja pode ter a sua fé fortalecida pela palavra de Cristo Jesus. Uma igreja que vive na busca de sinais não é a igreja elogiada por Jesus. Bem-aventurados que não viram e creram. Alguns contrastes aqui, meus irmãos, para que nós cheguemos à conclusão deste breve sermão nessa noite. Os judeus representam aqui os incrédulos em Jerusalém. Eles viram os sinais. Alguns creram, mas muitos deles se recusaram a crer em Jesus, mesmo vendo os sinais. E além disso, como se isso não bastasse, eles queriam matar Jesus. Buscaram um jeito de perseguir Jesus. Os sinais não convertem o coração. Os milagres não fazem as pessoas crerem em Jesus. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E sem a obra do Santo Espírito de Deus, ninguém chegará à convicção de que Jesus é o Filho de Deus e que a salvação só está nele. Não são sinais. As pessoas buscam sinais, mas eles não levam à salvação. Os judeus da Galiléia, eles creram, mas eles dependiam dos sinais. Eles são aqueles que dependem do sobrenatural. Como é que é a linguagem? Se movem no sobrenatural. Eles precisam que alguma coisa esteja acontecendo para que eles percebam ali a presença de Deus, e eles dependem daquilo. O Senhor Jesus não aprova esse tipo de atitude da igreja. Ele diz: olha, se vocês não virem os sinais, vocês não creem. Mas ele elogia aqueles que não viram e creram. Este homem é colocado aqui como um homem que tem uma fé pequena no início. Ele aprendeu a esperar os sinais, ele aprendeu a sustentar a sua convicção nos sinais, mas Cristo mudou a sua convicção de fé, e ele simplesmente aprendeu a crer na palavra de Jesus, e aí ele experimentou o milagre em sua vida. O herói dessa história, relatado por João, é este homem, que creu sem ver, simplesmente porque ele sabia de onde estava vindo a palavra de poder. Meus irmãos, essa é a maneira madura que a igreja precisa exercitar e praticar a sua fé. Quando nós somos aquele tipo de crente que vive atrás de sinais e milagres e prodígios, nós somos facilmente enredados e enganados. Vocês sabem disso. Nós precisamos continuar querendo adorar a Deus, não porque Ele nos faz milagres, mas porque Ele tem uma palavra de poder sobre a nossa vida,
porque Ele disse que das trevas Ele resplandeceria a luz sobre nós, porque Ele disse que de um império de trevas Ele nos transportaria para um reino amado, o seu reino, o reino do Filho do amor de Deus, porque Ele disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão nele, porque Ele disse que nele nós temos uma esperança, a esperança da vida eterna. Esta é a palavra de poder de Cristo para a sua igreja, é o poder da ressurreição. Meus irmãos, os milagres continuarão acontecendo, e a igreja continuará experimentando milagres, porque Deus está no meio dela, e Ele é o Deus dos milagres. Ele sara doenças, Ele levanta o que está abatido, Ele liberta o que está cativo. Esta é a obra, é o ministério do nosso Deus. Ele está restaurando um povo e trazendo para si pessoas, trabalhando, santificando, mudando a história de muitas pessoas. Isso vai continuar acontecendo. Nós podemos crer nisso, mas essa não pode ser a motivação para que nós continuemos adorando ao Senhor Jesus. Porque quanto mais se aproxima o fim, mais duro ficará o coração humano, e mais rejeitarão a sã palavra de Deus, mais vão preferir buscar nos prazeres, nas coisas deste mundo, do que em Deus. Mais pessoas, e até mesmo dentro da igreja, o amor a Deus vai se esfriar. Mais e mais pessoas abandonarão a fé verdadeira em busca de sinais e prodígios. As Escrituras nos dizem que o anticristo será alguém de sinais e prodígios, e ele enganará muitos. Apocalipse, na revelação do Apocalipse, João vai dizer que se não fosse o poder de sustentação da fé, até mesmo os eleitos por Deus seriam enganados. Mas nós podemos continuar servindo, adorando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus, mesmo se Ele não nos der nenhum sinal extraordinário daqui até a sua volta, porque nós já temos a palavra que sustenta a nossa fé. Eu não sei se você tem crido no Senhor Jesus desta maneira, e se a sua fé já passou por essa jornada de amadurecimento, mas eu quero concluir aplicando isso com algumas afirmativas para a sua vida. Primeira delas, não viva de sinais, viva pela palavra. Não viva atrás de espetáculo. Creia, Deus está muitas vezes num lugar calmo, silencioso, assim como Ele está no trovão e na tempestade. Deus não pode ser condicionado a um modelo de presença, de manifestação. Deus é soberano, Ele age como quer, onde quer e do jeito que Ele quer. Se Ele quiser agir no barulho, Ele vai agir. Se Ele quiser agir no silêncio do seu quarto, Ele vai agir também. Ele é Deus. Segunda coisa, a fé elogiada e verdadeira, ela confia antes de ver. Ela é uma certeza por aquilo que ela espera receber, mas é esta a esperança que a fé produz em nós. Nós não precisamos ficar vendo coisas para acreditar que aquele é o mover de Deus na nossa vida. Nós só precisamos crer em Jesus. A fé confia antes de ver. Terceiro, sua fé precisa crescer, a minha fé precisa crescer. E como é que a nossa fé cresce? Não é baseada na nossa necessidade. Quanto mais eu preciso, mais as coisas vão acontecer. Não é assim que funciona. A minha fé cresce quando ela está baseada na pessoa de Cristo. Quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu percebo as virtudes de Cristo, quanto mais eu olho para os textos das Escrituras, quanto mais eu vivo uma vida de relacionamento com Jesus, mais a minha fé se torna madura. Homens de Deus, piedosos, maduros na fé, viveram com base na palavra. Muitos deles não experimentaram milagre algum. Nós olhamos para os textos das Escrituras, para os encontros no Antigo Testamento, nós imaginamos que aqueles homens tinham ali uma vida que todo dia acordava de manhã, Deus tinha ali uma sessão com eles para ficar dando profecia para eles.
Se nós contarmos, alguns daqueles homens, durante a vida inteira, tiveram uma única ocasião em que Deus se manifestou àquelas pessoas, e elas passaram o resto da história delas, de vida delas, profetizando a respeito daquela única vez que Deus tinha dito a elas, a respeito de algo que Ele desejava que elas dissessem. Mas nós parece que precisamos que Deus toda hora fique mostrando, e sinais, e prodígios, fumaça, e gelo, e água, e chuva. Nós não precisamos disso, nós precisamos conhecer Cristo. É Cristo que sustenta a nossa fé. É Ele que fortalece o nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana, a nossa jornada e caminhada cristã é uma caminhada de relacionamento com Jesus. Os sinais servem para que creiamos, mas a fé é sustentada pela palavra de Cristo. E por último, meus irmãos, cuidado. Se a sua fé não tem influenciado positivamente outras pessoas, você ainda não alcançou essa maturidade. Aquele homem creu, ele e toda a sua casa. Ele influenciou muitas pessoas através de uma única convicção: Jesus é aquele que tem a palavra de poder. Eu testemunhei isso. Como tem sido a nossa influência neste mundo? Nós chamamos as pessoas para ver milagres? Nós apresentamos esta realidade sobrenatural? Ou nós convidamos pessoas para conhecer o Cristo dos milagres? Essa é uma pergunta que deveria ser feita por nós. Se você crê, mas ainda depende de sinais, se você crê, mas ainda está inseguro para continuar caminhando, hoje Deus está falando conosco. Ele está dizendo para você: só creia e vá. Creia na palavra de Deus e siga a sua jornada de fé. Deus vai te fortalecer até o último dia. Nós não precisamos dos sinais, nós já temos Cristo. É tudo que a igreja precisa. Amém, meus irmãos? Amém. A fé genuína não diz: eu vou crer quando ver. A fé genuína diz: eu creio, porque Cristo falou. E isso é suficiente. Tenho certeza que o Senhor Jesus tem falado com muitos aqui nessa noite, chamando a sua atenção para algo que é próprio do crescimento da fé. Ele exortou aquele homem e todos aqueles homens na Galileia, dizendo: se eu não fizer sinal, vocês não creem. Talvez ele esteja exortando muitos de nós aqui nessa noite, da mesma maneira, dizendo: vá, teu filho vive. Para aquele homem, pode estar dizendo: vá, o seu negócio vai dar certo, vá, a sua vida vai prosseguir, vá, essa luta vai ser vencida, vá, esse problema vai passar, vá, porque a caminhada pode ser longa aqui, mas nós sabemos o final dela. Nós nos encontraremos com o Senhor Jesus nas nuvens, e essa é uma promessa que Ele fez para a sua igreja. Até lá, o que nós precisamos fazer? Crer na palavra do Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor nesta hora. Senhor, é a Tua palavra, é ela que fortalece a nossa fé. É o Senhor que está falando conosco nessa noite, dizendo para nós que nós podemos confiar naquilo que o Senhor já disse para nós. O Senhor disse que nós teríamos aflições, e nós temos tido, mas o Senhor diz também que neste mundo, em meio às aflições, nós experimentaríamos a Tua vitória, porque o Senhor já venceu o mundo, e por causa desta vitória nós somos mais que vencedores. Senhor, a vida tem sido dura para muitas pessoas aqui e para aqueles que estão em casa, muitos assistindo pelo YouTube, sabendo exatamente o que nós estamos falando nessa noite, porque eles experimentam esta realidade.
Mas tanto nós aqui, Senhor, quanto a tua igreja espalhada pelo mundo e ao longo da história, vivemos por uma única palavra, a palavra de poder que sai da tua boca, e diz que nós chegaremos ao final. A jornada pode ser longa, o rio pode ser caudaloso, mas com a tua palavra de poder nós sabemos que chegaremos do outro lado, Senhor. Naquele dia, no dia da vitória final, aí então nós poderemos contemplá-lo. Assim como o Senhor nos conhece hoje, nós conheceremos ao Senhor completamente, plenamente. Até lá, Senhor, nos faz aproximarmos a nossa vida da tua, e experimentando esta presença gloriosa, a nossa fé também possa ser fortalecida pela palavra do poder do Senhor, o Senhor da igreja. Ó Deus, sustenta-nos ao longo desta semana e ao longo dessa nossa vida. Eu sei, ó Deus, que sem o Senhor nós não chegaremos ao final, mas o Senhor jamais nos abandonará, e por isso estamos seguros, e nós sabemos que nos encontraremos contigo no último dia. Até lá, sustenta a nossa fé, Senhor, é o que te pedimos e em teu nome oramos. Amém, amém, amém. Vamos